Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, Papel e Caneta. Tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente hoje aqui. Você que ama a palavra do Senhor Jesus, já chega compartilhando essa mensagem com um amigo, com um colega, alguém que ama ouvir a voz de Deus. Deus vai falar muito com a gente. É uma palavra que tem tudo a ver com o momento que a gente tem vivido. Tá certo? Vamos falar sobre a ressurreição. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo de número 1 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou e, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia ou estava. Eu li Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Ele continua até o 10, mas eu quero observar com vocês 3 versículos: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Bom, esse contexto aqui é o contexto sobre a ressurreição de Jesus. Ok? Jesus vai à cruz na quinta-feira, e entre quinta e sexta-feira ele morre. Jesus morre de quinta para sexta, ou melhor, no nosso calendário na sexta, e ele vai ressuscitar no domingo, no fim do sábado. Vocês sabem que toda a linguagem aqui está dentro da cultura judaica. Então, os judeus, ele começa o dia diferente da gente. A gente começa o dia a partir de meia-noite. O judeu começa o dia depois que se pôs o sol. No fim do sábado, ou seja, na madrugada já de domingo, Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro. Elas foram para encontrar o corpo de Jesus. Lucas vai dizer que Maria estava levando especiarias, para mostrar para nós qual o sentido da chegada dela ao sepulcro. Ela foi embalsamar o corpo. Quem conhece a cultura sabe, depois que alguém morria, o que acontecia? O corpo era embalsamado. Então o bálsamo, as especiarias, já era para preparar para o sepultamento. Lucas, ele fala que Maria estava com especiarias. Elas foram ao sepulcro. Quando chegou ao sepulcro, o texto diz que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra. Então, a manifestação do terremoto era o anjo descendo, removendo a pedra que estava sobre o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. O anjo remove a pedra e senta sobre a pedra.
O texto ele dá a caracterização do ser angelical, dizendo que o seu aspecto era como de um relâmpago. E o vestido que ele estava era como branco como a neve. Haviam guardas que estavam protegendo o corpo de Jesus. E você sabe muito bem porque tinham soldados guardando o corpo de Jesus, porque já tinha uma teoria sobre a ressurreição e não queriam deixar que ninguém roubasse o corpo. Então os guardas ficaram no sepulcro. Porém, esses próprios guardas, eles viram esse ser angelical, pelo qual isso deu medo neles e os deixou assombrados. Maria vai até o sepulcro, ela vai ver o anjo responde dizendo: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ou seja, o próprio anjo está dizendo, elas estão aqui por causa... Eu sei que vocês estão aqui por causa do corpo, vocês vieram aqui ver Jesus, o crucificado. Mas ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Ou seja, ele está confirmando uma ação que Jesus já havia ensinado aos discípulos, que viria, mas que ressuscitaria. Vinde e vede o lugar onde Jesus estava. Jazia aqui é no sentido do passado. O lugar onde Jesus jazia, o lugar onde Jesus estava. Ok? Vamos observar algumas coisas aqui do capítulo 1 até o versículo 6, que fala desse encontro de Maria com esse ser angelical que vai informar a ressurreição de Jesus. O primeiro ponto que eu observo é esse. No fim do sábado. Observe que o texto, ele dá para nós o período quando aconteceu a ressurreição. É no final do sábado. Jesus não ressuscita por acaso no dia de domingo. Porque tudo que Jesus viveu já estava debaixo da agenda de Deus para que o propósito se cumprisse. Terminar o sábado e começar o domingo, que é o primeiro dia da semana, é extremamente profético. Gênesis capítulo 1, você vai ver que a totalidade da criação foi em 7 dias. Deus criou a terra, fez a divisão nas águas, criou os seres viventes, os animais, o homem, a natureza. Depois de ter criado tudo, descansou em 7 dias. Sábado é o último dia da semana e domingo passa a ser o primeiro. Então sábado é um ciclo que Deus terminou de ter criado a terra. É o término da criação. Criou tudo em 6, o 7º descansou. Aqui é o término de um ciclo. E domingo é o início de outro ciclo, porque Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Até sábado todos estavam presos ao seio de Abraão. No domingo, com a ressurreição, houve esperança para aqueles que estavam mortos. E houve esperança também para aqueles que estavam vivos. Porque agora Cristo é o nosso caminho de eternidade. Então sábado é o fim de um ciclo. Até sábado o céu fica em silêncio, porque Jesus não havia se manifestado. Até sábado o céu fica em silêncio, porque Jesus não fala. Há um silêncio sobre o céu. Mas no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita e aparece como uma resposta a toda a iniquidade, a todo o pecado, a tudo que aconteceu. Termina o silêncio de Deus no sábado, começa a resposta de Deus no domingo.
No sábado termina o silêncio. No domingo começa a resposta. No sábado termina a tristeza. No domingo começa a esperança. No sábado terminam as trevas. No domingo começa a luz dissipando as trevas. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando já estava apontando o primeiro dia da semana, Maria Madalena, isso aqui eu acho interessante também. Maria Madalena e a outra Maria, as primeiras pessoas que vão ir ao sepulcro até o encontro de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria. Observe que duas mulheres foram primeiro até o encontro de Jesus. E é extremamente profético essas duas mulheres aparecerem na história. Porque quando o pecado entrou na terra, ele entrou por uma mulher. A mulher conduziu Adão ao pecado, então a vergonha veio através da mulher. Durante muito tempo, a mulher vai ser desprezada por causa do pecado. Só que você vai ver no Novo Testamento uma restauração sobre a vida da mulher. Primeiro, o Salvador nasce do ventre de uma mulher. Segundo, elas são as primeiras a ir ao sepulcro. A vergonha do pecado manchou a vida da mulher no Antigo Testamento. Mas Cristo restaurou a honra da mulher no Novo Testamento. Porque Deus faz isso. Deus transforma a vergonha em glória. Deus pega uma mulher que foi envergonhada porque foi envolvida no pecado, e Jesus pega toda a trajetória e transforma em glória. Faz o Salvador nascer de uma mulher, e faz ainda mais as primeiras mulheres irem até o sepulcro de Jesus. Porque Deus não deixa a vergonha do pecado destruir o ser humano. Cristo vem para, através da cruz e a sua consumação, restaurar aquilo que o pecado destruiu. Deus transforma vergonha em glória. Deus restaura aquilo que o pecado destruiu em glória. E é interessante porque a primeira a correr é Maria Madalena. Quem lembra quem foi Maria Madalena? Vamos lá. Vocês que são bons de Bíblia e bom de memória. Quem me segue é bom de Bíblia. Quem foi Maria Madalena? Vocês lembram? Maria Madalena foi aquela que foi pega
no ato de adultério. Maria Madalena foi aquela que foi pega em ato de adultério, aquela que ia ser apedrejada. Lembram disso? Maria Madalena, aquela que ia ser apedrejada, e ela agora corre até o sepulcro para ver Jesus. Ela é a primeira a correr até o sepulcro. Por que ela é a primeira a correr até o sepulcro? Com a intenção de embalsamar, com a intenção de preparar o sepultamento. Por que ela é a primeira? Por que ela faz isso? Quem mais foi perdoado, mais se entrega. Porque só você sabe de onde Jesus te tirou. Só você sabe o preço que foi para estar ali. Só você sabe a luta que foi ser transformado. Só você sabe a guerra que foi ser liberta. Só você sabe a luta que foi para permanecer pura. Só você sabe as dificuldades que teve que enfrentar. Batalha espiritual com demônios, com pedradas que vieram para te matar, com pecados de acusação. Quem mais foi perdoado, mais se entrega. Só você sabe de onde Jesus lhe tirou. Quem sabe de onde Jesus tirou, valoriza esse Deus e o poder da transformação. Quem sabe de onde Jesus te tirou, não é influenciado por qualquer falácia, por qualquer circunstância, por qualquer
palavra que é lançada contra a tua vida, porque você lembra quando se encontrou com Jesus. Estavam querendo te apedrejar, mas Jesus te tirou de lá. Você estava possessa, cheia de demônio, mas Jesus te libertou. Você estava cheia de droga, de cocaína, de maconha, Jesus te arrancou de lá. Você estava tomado por espíritos malignos, mas Jesus te transformou. Quem mais foi perdoado por esse Deus, mais se entrega. Eu me entrego porque eu sei o quanto Ele me perdoa. Eu me entrego porque eu era podre, eu era pecador, eu não merecia, mas o Senhor entregou o seu único filho por mim, para que eu tivesse vida, para que eu estivesse com Ele na eternidade. E eis que houver um grande terremoto. Então, esse terremoto aqui é um sinal da manifestação do anjo. E houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Esse terremoto aqui é a descida do anjo. Não é diabo que está criando esse terremoto. Esse terremoto vem do céu. Não é demônio que cria esse terremoto. Esse terremoto vem de Deus. Não é diabo, é Deus que vai sacudir tudo. Esse terremoto não vem mandado por demônios, esse terremoto vem de Deus. Tem horas que é Deus que vai balançar a casa, tem hora que é Deus que vai quebrar o chão, tem horas que é Deus que vai mexer com alicerce, tem horas que é Deus que vai sacudir tudo para colocar algumas coisas que estão fora no seu devido lugar. Não é diabo que vai lançar esse terremoto. Não são demônios que vão sacudir a sua vida, não. Esse terremoto vem do céu.
para colocar algumas coisas no lugar, para remover algumas pedras. Esse terremoto de Deus vai sacudir toda a sua vida. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do céu, descendo do céu, chegou. Porque o anjo do céu, descendo do céu, porque o anjo do céu, descendo do céu, chegou. Chegou o dia que as trevas foram dissipadas por Jesus. Chegou o dia que as trevas perderam a guerra. Chegou o dia de Jesus transformar pranto em alegria. Chegou um dia em que a morte não conseguiu vencer Jesus. O pecado não conseguiu deter Jesus. As trevas não conseguiram impedir o propósito de Deus. Chegou o dia. Porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, e ele chegou fazendo o quê? Ele chegou removendo a pedra. Olha o que o anjo fez. Ele chegou removendo a pedra. É o anjo que vai tirar essa pedra. Tem pedra que é Deus que vai remover. Tem obstáculos que é Deus que vai arrancar. Tem horas que não é advogado que tira a pedra. Tem horas que não é a polícia que tira a pedra. Tem horas que não é o juiz que tira a pedra. Não, tem horas que é o anjo que tem que fazer. Tem pedras que é você que tira, mas tem outras que é o anjo que vai arrancar de você. O anjo vai tirar essa pedra. A pedra que você não tem força para arrancar. Aquilo que você não tem força para fazer. Deus vai fazer por você. Ele vai tirar essa pedra. Não depende das tuas forças. Não depende das tuas circunstâncias. É Deus que vai tirar. Porque tem pedras que somos nós que tiramos, mas tem outras que nós dependemos do Senhor. O anjo vem, remove a pedra,
e faz algo interessante. E sentou-se sobre ela. E sentou-se sobre ela. Bom, o que representa a pedra aqui? A pedra, ela representa para fechar o sepulcro. A pedra representa algo colocado para que o corpo não fosse tirado do sepulcro. Então a pedra é para tentar impedir a saída do corpo. Até porque naquela época algumas pessoas acreditavam que o corpo de Jesus podia ser roubado. Colocaram uma pedra muito bem colocada para que o corpo não saísse do sepulcro. Além do anjo tirar a pedra, ele se assenta sobre ela. Ele se assenta sobre aquilo que estavam tentando travar, prender. Você vai triunfar sobre as pedras. Você vai triunfar sobre tudo aquilo que tenta impedir o propósito. Você vai triunfar sobre tudo aquilo que tenta te prender. As pedras não impedem Jesus. As pedras não impedem o propósito. As pedras não impedem a manifestação do Filho de Deus. O anjo se assenta sobre aquilo que tenta prender o Filho de Deus no sepulcro, porque ele triunfa sobre as pedras. Vocês vão triunfar sobre as pedras. Você vai triunfar sobre as crises, vai triunfar sobre as calúnias, vai triunfar sobre as fofocas, vai triunfar sobre as lutas, vai triunfar sobre os problemas. Não ficarão pedras que conseguirão impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. Você vai triunfar. E o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Aspecto como relâmpago, isso aqui remete à glória. Vestido branco como a neve. Branco tem muitos significados, dentre tantos. A caminhada desse ser é uma caminhada santa, porque ele adora um Deus que é santo. Relacionamento com Deus é um relacionamento de santidade. Então o vestido dele é branco como a neve, porque a natureza desse ser é santa, e o relacionamento com Deus é santo, porque o Deus que esse ser serve é um Deus santo, e que exige que o meu relacionamento com ele seja por meio de santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados. Os guardas estão assombrados com a manifestação do anjo, com medo. Ficaram como mortos. Os guardas ficaram assombrados, com medo. Mas o que gera medo neles
vai fazer os discípulos glorificarem o nome do Senhor, principalmente Maria Madalena e Maria. O que gera medo nos guardas é glória para os discípulos. O que causa medo no mundo causa alegria em nós. Porque enquanto a cruz é loucura para o mundo, para nós ela é poder de Deus. O que causa medo no mundo vai causar alegria em você. Porque a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Enquanto o mundo teme a morte, nós enxergamos a morte como uma passagem para a eternidade. Enquanto o mundo pensa que a morte é o fim, nós vemos a morte como um instrumento que vai nos aproximar de Deus. Porque para o mundo o sepulcro é o final de tudo, mas para nós a morte é o início da eternidade com Jesus. O mundo tem medo da manifestação do anjo, mas nós que cremos sabemos que é um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Porque aquilo que causa medo no mundo vai causar alegria em nós. Cara, isso aqui é sobrenatural, tá? Anota isso aqui. Eu vou dar uma pérola para vocês agora. Triplica a atenção agora. Triplica. Olha isso. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Preste atenção aqui. Por isso que quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que se atentar aos detalhes. As pérolas das revelações estão nos detalhes. A ressurreição, ela é noticiada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem estudou teologia sabe que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. João é um evangelho para toda a humanidade. Lucas dá uma informação que enriquece o entendimento do texto. Por isso que quando eu estudar o evangelho, eu não tenho que estudar somente um evangelho, eu tenho que estudar os 4 evangelhos para aprender as características do contexto. Olha isso aqui. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenham medo, pois sei que buscais que foi crucificado, Jesus que foi crucificado. Olha o que Lucas diz. Lucas 24. Presta atenção. E estando elas muito atemorizadas, primeiro, o anjo dá uma palavra dizendo: não tenha medo, porque o anjo sabe que elas estão atemorizadas. Então a palavra vai ser remédio para consolo naquele momento. Mas tem uma coisa fundamental aqui. E abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram:
Preste atenção. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram. Preste atenção nesse detalhe aqui. Abaixando o rosto para o chão. Elas chegam no sepulcro abaixando o rosto para o chão. Estando elas muito atemorizadas, isso aqui é característica de que tem medo. Quem tem medo, abaixa o rosto para o chão. E eles lhe disseram: por que buscai vivente entre os mortos? Quando o anjo fala com essas mulheres, os anjos estão onde? O anjo está em cima da pedra. Presta atenção nisso aqui. E estando elas muito atemorizadas, abaixaram o rosto para o chão. E eles lhe disseram. Lucas, no mesmo contexto, do capítulo 24, do versículo 1, onde fala também sobre ressurreição. Presta atenção. O texto está falando sobre ressurreição. O mesmo texto de Mateus 28, 1. É Lucas 24. Dizendo que quando elas chegaram com o rosto para o chão. Elas chegam com o rosto para o chão. E o anjo estava onde? Em cima da pedra. E sentou-se sobre a pedra. O anjo remove a pedra e senta sobre a pedra. Sobre é acima da pedra. E sentou-se sobre ela. Sobre o que? É acima da pedra. Então esse anjo está sentado no alto. Esse anjo está sentado em cima da pedra. Sobre a pedra. E as mulheres chegaram no sepulcro olhando para onde? Para o chão. Mas quando o anjo responde à mulher dizendo: não tenhas medo, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, o que elas fazem? Elas levantam a cabeça para ouvir a voz do anjo. Lucas diz que elas chegam olhando para o chão. Mas Mateus está dizendo que o anjo estava em cima da pedra. E quando o anjo fala, elas precisam levantar a cabeça para ouvir a voz do anjo.
elas chegam até aqui de cabeça baixa, mas quando o anjo fala, elas precisam levantar a cabeça para ouvir, porque a palavra que o anjo vai te dar vai fazer você levantar a cabeça. A palavra dele te levanta, a palavra dele tira o medo, a palavra dele te cura, a palavra dele te edifica, a palavra dele te salva, a palavra dele te restaura, a palavra dele muda a tua história, a palavra dele te levanta. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Elas estão aqui para ter certeza da morte de Jesus, mas voltam para casa com a mensagem de vida. Foram para confirmar a morte, mas voltaram com a certeza que está vivo. Foram para confirmar que foi crucificado, mas voltaram com a convicção que ele estava vivo. Vieram para ter certeza da morte, mas depois tiveram a convicção que ele estava vivo. E para fechar essa live e você falar em línguas, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar que Jesus jazia, ou o lugar que Jesus estava. Jesus não precisava remover a pedra para ressuscitar. Quem concorda comigo, sim ou não? Jesus tinha poder de ressuscitar com a pedra dentro do sepulcro, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus tinha poder de ressuscitar sem precisar remover a pedra do sepulcro, sim ou não? Isso aqui é para vocês falarem em línguas. Jesus tinha poder suficiente para tirar a pedra sem precisar de anjo descer, sim ou não? Sim. Então por que o sepulcro fica vazio e com a pedra removida? Jesus podia ressuscitar com a pedra no lugar, mas por que ele ressuscita e deixa a pedra vazia? Por causa disso aqui: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Guarda isso aqui e voa com isso aqui agora.
Deus não tirou a pedra para dar uma saída para Jesus. A pedra não foi removida, não foi tirada para que Jesus tivesse uma chance de escape. A pedra foi removida para mostrar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Tem coisas que Deus vai fazer para você, porque alguém precisa ver que o túmulo está vazio. Então a pedra é removida para mostrar que ele não está lá. Ele pode ressuscitar com a pedra no lugar. Ele pode ressuscitar da forma que ele quer, porque ele tem poder, mas a pedra está removida porque alguém precisa ver que o túmulo está vazio. Alguém precisa ver que ele ressuscitou. Então Jesus vai dar sinais da sua ressurreição. O anjo sobre a pedra removida. E tem mais um sinal que ele vai dar para Pedro e mais outros, com evidência, conversando com os discípulos. E tem outra aqui que eu vou deixar para um outro texto, mas eu vou deixar uma água na boca para vocês. No mesmo contexto, falando sobre ressurreição, Lucas, capítulo 24, versículo 12. Pedro, porém, outro dia eu vou pregar sobre o texto de Pedro, tá? Mas eu vou dar um negocinho aqui para vocês, uma pérola. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu os lenços ali postos. Tirou-se, admirando consigo aquele caso. Olha isso. As mulheres voltaram, contaram que viram alguém no sepulcro e que a pedra estava removida e que o anjo dizia que ele tinha ressuscitado. O povo não acreditou. Os discípulos não acreditaram em Maria. Porém Pedro saiu correndo para ir até o sepulcro. Quando chegou lá, ele viu lenços dobrados. Esses lenços estavam ali postos, dobrados. Quando Pedro viu o lenço dobrado, Pedro passou a acreditar. Diz outro texto dos evangelhos: e viu e creu. O lenço dobrado é um sinal que Jesus está dando para Pedro. Primeiro, se o corpo fosse roubado, quem roubou o corpo não ia dar tempo de dobrar o lenço. Segundo, o lenço dobrado é um aspecto cultural que a maioria de vocês conhece. E sabe que quando um judeu participava de um almoço, era convidado, que teria que se levantar no meio daquele almoço, ele deixava o lenço dobrado para depois voltar e continuar participando daquele convite. Então o lenço dobrado é um sinal que a pessoa que estava ali se alimentando, ela voltaria à participação da mesa. Jesus está dando aqui um sinal dentro da cultura judaica, dizendo: o lenço está dobrado. Por quê? Porque eu estou indo, mas fica tranquilo, Pedro, eu estou voltando. Eu estou indo, mas eu estou voltando. Eu não saí daqui desesperado do sepulcro. Eu não saí daqui correndo do sepulcro. Eu não estou fugindo do sepulcro. Ele sai, ainda tem tempo de dobrar o lenço para deixar uma mensagem específica para Pedro, que sofreu tanto porque negou Jesus, se decepcionou consigo mesmo. E agora Jesus deixa uma mensagem específica para Pedro: eu estou voltando. O lenço está dobrado porque é um sinal que eu estou voltando para buscar você e os discípulos. E você vê o cuidado de Jesus com Pedro, porque o próprio Jesus havia dito: diga a Pedro e aos outros discípulos, sempre citando o nome de Pedro, que Jesus quer tratar dele, que sofreu durante o processo da crucificação. O lenço está dobrado porque ele vai, mas ele volta. Outro dia eu vou pregar só sobre isso aqui, só sobre o lenço.
Bíblia, papel e caneta. Ressurreição é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa não é ovo de chocolate, nossa Páscoa é Cristo ressurreto. Isso é a nossa Páscoa. Os judeus comemoram a Páscoa como a libertação de Israel das mãos de Faraó, do Egito. Páscoa no hebraico significa passagem. Eles comemoram a libertação do povo de Israel. Na última praga que Deus havia mandado, a morte dos primogênitos, Deus falou para comer o cordeiro dentro de casa. Eles passam o sangue do animal na porta. E nesse processo vai ser chamado como período pascual. Com a libertação do povo do Egito, Deus institui Moisés na lei para ser celebrado todo ano a Páscoa. Todo ano a Páscoa, que é a libertação do povo de Israel do Egito. Quando Jesus estava para ser crucificado, a crucificação aconteceu no período de Páscoa, numa das maiores festas judaicas. Na Páscoa, que representava a libertação, eles davam a liberdade a alguém, como símbolo de libertação. Por causa disso que foi solto Barrabás. E no caso entrou Jesus, que foi preso no lugar de Barrabás. Jesus vai ser morto de quinta para sexta, crucificado. No domingo, Jesus ressuscita. Domingo de Páscoa, que representava a libertação dos judeus, a libertação dos hebreus. Para nós, o domingo de Páscoa vai ser muito mais do que libertação de hebreus. O domingo de Páscoa vai ser a libertação dos nossos pecados. Um Cristo que morre e ressuscita no domingo, formando conosco uma nova aliança no seu sangue, no seu corpo, para que nós tivéssemos acesso à eternidade. Até o sábado à noite as trevas estavam vencendo. No domingo de madrugada, Jesus é a resposta para as trevas. O silêncio de Jesus acaba, ele vem como resposta, dissipando todo o mal. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É isso, gente. Bíblia, papel e caneta. Deus abençoe sua vida. Você ficou até agora no final? Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega. Marca alguém, dá um arroba, para que mais pessoas recebam essa palavra. Você que está vendo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa mensagem com alguém. Feliz Páscoa para vocês. Cristo é a nossa Páscoa. Deus abençoe.